Nós temos uma previsão, a senhora é defensora sempre de uma revisão periódica dos gastos e há dados sobre o Bolsa Família que são um pouco preocupantes, sobre algumas pessoas deixando o mercado de trabalho para seguir no Bolsa Família. Como a senhora vê esses dados e uma porta de saída para o programa social, se é necessário, uma porta de saída que seja mais direta? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham na CNN. Uribe, bom, a sua pergunta é importante porque, primeiro, a revisão de gastos é uma obrigação constitucional, né? Nós estamos cuidando do dinheiro do povo brasileiro e temos que cuidar com zelo, com eficiência, com qualidade. Afinal, é um país rico que ainda tem um povo muito pobre. Então, nós temos políticas públicas que precisam ser entregues de forma imediata para a população brasileira. Mas o orçamento ele é finito, né? E o Brasil já tem uma das maiores taxas de impostos do mundo, né? Uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, como fazer o dinheiro render para as pessoas? É importante, eu gosto sempre de falar de economia de uma forma muito simples, porque assim, é uma forma das pessoas assim, também entenderem aquilo que nós estamos fazendo. Fazendo o dever de casa de cuidar bem do dinheiro da população brasileira. Então, desde que eu assumi o Ministério, e desde o primeiro dia, e foi determinação do presidente Lula, né? Ele me deu carta branca nesse sentido, foi estar analisando possíveis fraudes, possíveis erros e desperdício de políticas públicas. Onde eu tenho um ministério que tem uma política pública e outro que faz a mesma coisa, está tendo sombreamento? Por conta desse sombreamento, tem alguma política pública que eu estou deixando de fazer e deixando de atender para as pessoas? Paralelo a isso, nós criamos pela primeira vez na história uma secretaria, que é a Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas. É eficiente? Tem que continuar? De forma objetiva em relação ao Bolsa Família, nós temos dois dados. O primeiro e aí acabar com o mito de que o Bolsa Família gera desemprego, ou seja, as pessoas não buscam emprego porque tem Bolsa Família. Isso não é verdade e o estudo mostra isso, ou seja, o Bolsa Família é um programa social relevante, importante e que tem impacto econômico. Isso significa, inclusive, participação no PIB. Ajuda a movimentar a economia, inclusive, dos menores municípios brasileiros. Agora, paralelo a isso, o que a gente verifica desde a época da pandemia, em função do piso ser R$600 para o unipessoal, em função disso, em alguns momentos, a gente verifica que o Bolsa Família, no nível que está, ele, de uma certa forma, estimula a informalidade. Não é que ele é o fator principal da informalidade, nós temos N razões para a informalidade. Então, este é um dado importante. É um dado que, de alguma forma, diminui a importância do Bolsa Família? Muito pelo contrário. Isso mostra que nós estamos zelando por um programa que precisa ser melhorado. E esta é a intenção da equipe do governo do presidente Lula. E isso significa, ministra, tomando como base o relatório que a Secretaria, inclusive, divulgou ontem, analisando, entre outros programas de governo, o Bolsa Família, que o programa pode, em algum momento, ser uma barreira ao acesso para o mercado formal de trabalho? Eu pergunto isso porque, neste momento, existe uma discussão toda em torno, coordenada pelo ministro Wellington Dias, em que se discute muito quem acessa o mercado formal de trabalho tem carteira assinada. Quanto tempo continua recebendo o Bolsa Família? E, embora a gente tenha feito um avanço para estabelecer que a pessoa que conseguir emprego, mesmo com carteira de trabalho, recebendo o Bolsa Família, vai ficar por 2 anos recebendo metade do programa social, que é preciso algo mais para garantir a formalidade. Isso não vai ser suficiente. Que seria algo mais? Garantir produtividade, ou seja, pegar essas famílias ou essa pessoa que está ganhando a metade do programa, que está inserido no mercado de trabalho e qualificar. E isso a gente precisa fazer, inclusive, com a iniciativa privada. Eu estive ontem com o vice-presidente da CNI, né, onde eu abordei esse tema. Ele falou, a gente podia melhorar isso, aumentar ainda mais a quantidade, o valor a ser pago para quem está no Bolsa Família, para ele vir para o mercado de trabalho. Falei, primeiro que o orçamento não suporta, né? Vou pagar o quê? Uma Bolsa Família inteira para o beneficiário, mesmo ele estando recebendo, eu preciso zerar a fila de quem precisa. E segundo, que isso é insuficiente. O que eu preciso é que vocês, né, da Confederação Nacional das Indústrias, do setor do comércio, da iniciativa privada, nos ajudem, como já fazem, é importante dizer que são nossos parceiros. Nós precisamos que vocês acolham essas famílias, qualificando essas famílias para que eles possam ir direto para a indústria. Porque o salário da indústria é muito bom, ele tem uma média de R$ 2.400. Então, é óbvio que uma família
com salário de R$ 2.400, ela vai para a formalidade, ela vai para a carteira de trabalho e ela abre mão do Bolsa Família até para a gente pegar esse valor do Bolsa Família e dar para famílias que mais precisam.